Alice. Meu cabelo tá bonito? Tá ótimo. Por que tá preocupado? Não, só pra saber se eu saí bonito Tá bom. na fita. Gente, começamos. Vamos lá! Antes de mais nada, queria falar que nós vamos trazer aspectos muito científicos, fora do senso comum, porque às vezes as pessoas pensam, né, que quando a gente fala de sonho, a gente fala de signo, e não é dessa ordem. Exato. O sono, o sonho, são coisas que são estudadas pela ciência, são comprovadas através de teorias e são objetos de análise muito séria, que é o que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos todos, para quem não nos conhece. Nós somos a Penseira Podcast, que é um caldeirão de ideias onde a gente vai discutir pensamentos relacionados à saúde mental, à psicologia, à sociedade, direito, vários aspectos e várias ideias que pululam nas nossas mentes e, em sua homenagem, no inconsciente coletivo. Eu sou Ana Luísa Alcântara Mendes, esse é Fabiano Lacerda e sejam bem-vindos à Penseira. Hoje a gente tem um convidado fantástico, inclusive um querido pessoalmente pra gente. Professor José Augusto, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais de você. Eu me chamo Augusto Neto, pode me chamar de José Augusto Neto. Eu sou psicólogo, filósofo e especialista, psicoterapeuta junguiano. Pessoas desde a pandemia têm me convidado para estar fazendo lives, mas nunca quis colocar minha cara na tela, no vídeo. Eu achava que tinha um momento correto para fazer isso e eu achei que com o convite de vocês era o momento correto, porque é um projeto que vai ser maravilhoso e já está sendo maravilhoso. E eu queria fazer algo, parte que me desse sentido para colocar essa minha cara na tela e eu acho que agora chegou o momento, estou bem feliz, né? Então é isso, eu sou professor de vocês, sou educador, né, e já trabalho na clínica também há mais de 16 anos. As pessoas meio que se assustam porque acham que eu estou com 20, mas já estou com 20 a mais, já estou próximo dos 40. Então já faz mais de 16 anos que eu trabalho na clínica e com sonhos, né? E aí é interessante porque Fabiano perguntou se você tinha sonhado, você disse não. Eu sinto lhe informar que você sonhou. Você só não lembra do sonho, é bem diferente. Sonhar, a gente sonha todos os dias. Uma média de 3, 4 sonhos por noite. Se você voltou a dormir bem, eu acredito que você tem uma durabilidade de sono de 6 horas, minimamente. E se você teve uma média de 6 a 8 horas de sono, você teve uma média de 3 ciclos de sono, que tem 90 minutos. Então você teve possibilidade de ter 4, 5 sonhos. Mas afinal, o que é sonho, né? É interessante trazer essa perspectiva, né? Porque sonho tem uma coisa, que é de enigma, de secreto. Então, é bem bom e importante que você traga esse conhecimento pra gente. Apesar de ter essa condição do mistério, foi um mistério que se perdeu. Foi algo que as pessoas eram conversas em mesas, né? De café da manhã, de corredor. E foi invadido por outras questões, inclusive política, né? Não que seja bom. Mas, assim, essa condição do mistério e da presença dos sonhos nas nossas vidas se perdeu. Hoje a gente fala de sonhos a título de compre sua casa e realize seu sonho. O sonho materializou-se nesse modus operandi capitalista de você obter coisas. E que a obtenção de coisas te lhe daria felicidade ou algo do tipo. Quando, na verdade, o sonho verdadeiro é o sonho que a gente sonha e que nos traz felicidade porque nos dá sentido para a vida, né? Mas respondendo à pergunta, o que é o sonho, né? O sonho é um processo psíquico, né? É um processo psíquico natural e é um processo psíquico compensatório, assim como os mecanismos compensatórios do nosso próprio corpo. Então, tem uma temperatura aqui em sala, mas existe uma temperatura do nosso corpo que fica ali acomodada entre 35, 36 e 37 graus. E existe essa função compensatória do sonho nesse estado nosso psíquico também, né? Então, entre o consciente e o modus operandi inconsciente. Ele é um regulador dessas duas realidades. À medida que a gente esteja numa condição consciente, agindo de modo unilateral, ou vivendo uma vida cotidianamente, de modo cotidiano, muito banal, o inconsciente, através dos sonhos, vai revelando, através das imagens simbólicas, o modo de a gente enxergar a nossa vida de uma forma com sentido, de uma forma além do que nosso ego, nosso eu, consegue enxergar as coisas, né? Então é por aí. E aí o que é importante? A gente também tem um olhar simbólico para a vida e constituir a linguagem simbólica.
para a psicanálise, o sonho, né, é uma realização do desejo de um paciente, né? Um impulso de algo que quer acontecer e algo que não quer que aquilo aconteça, né? Tem esse embate. Então, queria que você trouxesse também, professor, a perspectiva junguiana em relação a isso, como é que a ciência entende, né, o sonho. Falar de sonhos tem que introduzir um pouco do Freud, né? Porque apesar de ele não ter sido o primeiro a falar, mas foi o primeiro a realmente colocar um modo operante de a gente entender os sonhos, né? Como ele está atrelado à nossa saúde mental, como ele está atrelado à nossa psique. Mas o Freud, ele coloca que o sonho, ele tende a esconder da gente as coisas, quando na verdade Jung, ele diz ao contrário, né? Que o sonho tende a revelar as coisas, né? Então, Jung vai acreditar que, diferente de Freud, o sonho não tem esse propósito, esse trabalho de esconder aquilo que precisa ser revelado, né? Então, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo e 1/10 sonhando. Então, se você chega aos 65 anos, que é o período de aposentadoria, então que a nossa vida ainda há de começar aos 65, então a gente acredite que você passou uma média de 20 anos dormindo, né? E uma média de 3 anos sonhando, porque a gente não sonha assim que a gente dorme, né? Então, e a gente vai ter uma média de 100 mil sonhos aos 65 anos. Então, quanto? 100 mil. 100 mil sonhos. Imagine. Será que nada disso vale? Será que todo esse material, todo esse conteúdo, nada tem a dizer, né? Então, bebê dos 3 meses de vida na gestação, em período de gestação, ele já começa a sonhar. Animais todos sonham, menos os marítimos, né, os marinhos. Então, onde há vida, há sonho, né? Agora, diferente dos outros animais, nós humanos somos seres reflexivos e criativos. Então, nossos sonhos têm personagens, tem uma infinitude de drama para que a gente possa absorver e entender. Há quem diga, né, que os sonhos são feitos de materiais aleatórios, de vivências que a gente teve, últimas coisas. E às vezes a gente pode perceber isso, né? Às vezes a gente pode sonhar com algo que acabou de acontecer na noite anterior. Não, eu realmente eu assisti uma série que tinha aquilo, eu fiz um atendimento com um paciente que falava sobre aquele relato e eu sonhei com aquilo. Mas até a reprodução disso no seu sonho, né? Até essa produção no seu inconsciente em relação a esse material. Isso tem algo a nos dizer? Tudo, absolutamente tudo. Todo sonho tem algo a nos dizer, né? Então, o sonho ele tem uma média de 3 funções. A primeira função é compensatória. Então, a gente tem uma atitude enquanto ego, enquanto vigilância de uma forma. E, geralmente, essa forma ela está desvirtuada. Então, o sonho vem para colocar o outro lado da moeda para que a gente possa compensar uma atitude. A segunda função do sonho tem a ver com uma condição que eu mais gosto, que é a pedagógica. Porque, quando ele nos orienta, ele nos ensina. E a terceira tem uma condição, uma característica que as pessoas amam, que é um pouco prospectivo. Então, como o inconsciente é atemporal, ele tende a lançar mão de algo que está ainda para acontecer e que sua consciência ainda não absorveu. Ou que esse tempo aqui da física moderna ainda não chegou. Então, nosso sonho é como uma espécie de oráculo. Sim, o conceito que você trouxe é correto. Mas que resto é esse que, quando você vai olhar para esse resto, ele sempre tem um sentido e uma finalidade? Vamos falar de povos antigos, por exemplo. Os gregos, para curar de doenças, eles já tinham os chamados templos de Esculápio, que era como se fossem as UPAs daqui. Então, ao longo da cidade toda, tem UPA bairro X, UPA bairro Y. Assim também, lá na Grécia, você tinha vários templos, né? Esculápio, porque Esculápio é o deus da cura. Então, os gregos adoecidos, adoentados, iam para esses lugares e tinham águas. Essas águas tinham serpentes não venenosas, então eles se banhavam com essas serpentes. E por que serpentes? Porque eles acreditavam que nessas serpentes existia o deus Esculápio, estava reencarnado nessas serpentes, porque as serpentes, elas vivem debaixo da terra, né, muito bem, elas nadam de modo muito rápido, muito habilidoso, e ficam no ar, nas árvores enroladas. Então, eles acreditavam que por ter esses 3 conhecimentos, as 3 vivências do mundo terreno, marítimo e ar, acreditavam que tinha uma sabedoria enorme, né? Então, se banhavam com essas serpentes e dormiam. E na tentativa de ter a orientação da cura,
né? E aí a gente percebe, será que isso existe até hoje? Né? Aí minha ex-aluna, ela sonhou que estava deitada e que tinha uma arma, um revólver no útero. E que se ela andasse muito, aquele revólver iria disparar, porque já estava engatilhado. Ela já entendendo sobre muitas funções dos sonhos, ela foi no médico, pediu um ultrassom, pediu fazer um exame, e ela descobriu que estava com um bebê, ela tinha perdido um bebê. Né? Então ela estava com um feto morto. E obviamente, o sonho já estava alertando para ela que aquilo virou uma arma. Né? E que se ela não fizesse um processo de curetagem, se ela não tivesse feito algum processo, ela poderia ter uma infecção generalizada e morrer. Então, até hoje, essa função dos sonhos ela é completamente nítida. Né? Uma das funções dos sonhos, para nos alertar para a titulação da nossa saúde, para aquilo que a gente está inconsciente. Ela estava inconsciente do processo dela. Né? E ela precisa ser alertada porque aquilo está colocando em risco a vida dela. Professor, já ficou claro que lembrar do sonho é uma coisa positiva. Né? É de mudar a vida, assim. É mudar seu destino. Isso já ficou claro aqui para quem está ouvindo, para a gente que está aqui no Penseira. Mas e afinal? Lembrei do sonho. Sim. E faço o que com isso, sabe? Afinal, assim, talvez as pessoas estejam nos ouvindo assim, eu lembro do sonho. Muitas vezes o sonho traz algo muito claro. Outras pessoas, não, meu sonho é muito louco. Tem umas coisas assim, sem pé, sem cabeça. Afinal de contas, não é só lembrar. É o que vai fazer com aquilo que foi lembrado, né? De modo geral, assim, o lembrar já é muito bom. Porque, primeiro, que você conecta com você e você conecta com as suas imagens internas. Então, deixa eu ver se eu entendi. O fato de eu estar lembrando muito dos meus sonhos significa que eu estou bem conectado comigo? Exato. Você já ajuda no processo de autorregulação da sua psique. Né? Agora, quanto mais você entender desses sonhos, mais você pode usar de forma pedagógica e instrumentalizando, né, no grau de ganho de consciência para você ter uma orientação, né, construir uma bússola interna, como um oráculo interno, para que você possa fazer escolhas, para que você possa redimensionar o modo como você vê e enxerga a vida. Né? Então, como é que você pode fazer isso? Tendo contato cada vez mais com a linguagem simbólica da vida. Né? Então, o primeiro ponto é acolher seus sonhos, entender de que existe um material extremamente rico, né, que vai falar acerca de você e que vai ampliar o modo como você enxerga a vida, porque essa condição egóica, né, vigio, só tem um dado limite para entender as coisas, circunstâncias, né, e o sonho vem através do inconsciente, através dos símbolos, ampliar isso. E aí a gente vai construindo conjuntamente um olhar e uma linguagem simbólica. Né? Um olhar simbólico é você entender de que tudo isso aqui é um pano de fundo para a verdadeira vida. Né? Então, se você olha o rio, você não olha o rio olhando ele só a condição estética desse rio. Se está sujo, se está limpo, se faz parte da imagem né? daquele cenário, não. Ao olhar a correnteza daquele rio, é você olhar para aquela correnteza e pensar acerca da sua própria vida. Então, se ele está mais rápido, se ele está mais devagar, se tem pedras dificultando a passagem desse rio, é você pensar assim, não, minha vida está um pouco como esse rio, né? Então, ele está um pouco nebuloso, como minha vida também está, né? Ou ele está com muitos peixes, ou seja, ele está com material muito rico, a minha vida também está muito frutífera. Né? Então, e à medida que você vai olhando simbolicamente, você vai identificando coisas da vida, por exemplo. Digamos que você está dirigindo. Isso no sonho. Agora, para a vida. Sim. Como você adota essa linguagem para a vida, e à medida que você constrói isso na vida, os sonhos ficam mais claros para você. Porque você acaba comunicando, como o sonho comunica através da linguagem simbólica, isso vira uma linguagem comum à sua própria vida. Entende? Então, digamos, você está na fila de carro, tá engarrafamento. Aí você muda para a fila direita. E aí aquela fila passa a andar devagar. Aí você, poxa, da esquerda voltou a andar rápido. Aí você joga para a esquerda de novo. E aquela fila volta a ficar devagar. Se você tem uma leitura simbólica, você vai dizer assim, ok, a vida quer me dizer, nessa circunstância, de que eu preciso diminuir o meu ritmo. Ao invés de eu tentar ultrapassar a barreira do tempo, eu preciso, na verdade, diminuir a minha pressa interna. Então, a ideia é que eu continue nesse ritmo, que eu não apresse. À medida que eu apressar as coisas da vida, alguma coisa vai bloquear, dando o sentido de que não é o momento agora de você apressar.
Então a vida fica muito melhor, fica com um entendimento muito maior das coisas, sobre as coisas. Então quando você cria esse anteparo de visão sobre como enxergar a vida, os sonhos vêm para você de uma forma muito clara. E você olha para isso de uma forma que vai dar sempre um entendimento do que está querendo te dizer, né? E aí você vai mudar rotas e rotas. Eu estava lendo esse livro que eu achei muito legal, né? Que chama O Desejo dos Outros, que é uma etnografia, né? Dos sonhos Yanomami. E ela foi, né? Fez o estudo, ficou com os Yanomamis para entender a perspectiva do sonho para eles. E eu não sabia, o xamã... que tem os processos decisórios, né, dentro dos Yanomamis, e ele, boa parte assim, das decisões que são tomadas, elas são tomadas a partir dos sonhos do xamã. Né? O xamã é aquela entidade que vai ter os sonhos, e esses sonhos vão trazer elementos para a condução daquela sociedade. E eu achei muito interessante essa perspectiva, e era o que você estava me contando, que essa era uma perspectiva que já acontecia, né, em outros tempos, em vários outros povos. Em outros povos. E eu achei, assim, muito interessante mesmo. E ela traz aqui uma perspectiva em relação ao mundo onírico, né, dos Yanomami, que eles compreendem o mundo onírico, o universo dos sonhos, como um modo de conhecer o mundo e agir sobre ele. Então, tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui. Né? O que você está dizendo que é uma possibilidade, mais uma ferramenta de perceber, né? Perceber-se dentro desse mundo. A psicanálise entende, né, que o sonho ele tem uma perspectiva do próprio sujeito, né, que é o sujeito fazendo uma leitura, que quem pode interpretar esse sonho seria o próprio sujeito, que ele teria elementos para dizer o que é que aquilo significa. Eu sei que Jung já tem uma perspectiva, né, mais do inconsciente coletivo. Exato. Porque alguns elementos eles trazem significados relativos a isso, mas no final das contas a gente pensa que é uma ferramenta de possibilitar que a gente saiba, mesmo que o sujeito com elementos que já sejam conhecidos, ou o sujeito com elementos que só ele pode dar significado, mas é sempre uma articulação, né, dele com o mundo. Exatamente. E sendo isso uma forma, um meio, uma ferramenta, novamente, de poder articular, né, as nossas vivências nesse mundo. Exato. Não é isso? Isso. Os povos mais antigos tinham uma relação com a natureza de uma forma muito mais afim, né? Então eles eram muito mais conectados. Então a ideia do coletivo também era muito mais próspera. Então, aqui eles entendiam que as ações deles não iriam prejudicar ou favorecer não somente, exclusivamente a eles, mas como ao planeta também. Eles entendiam que a moradia deles era o planeta. Então, a ideia de como conduzir a si próprio estava relacionada a como o mundo seria conduzido, né? E a gente foi perdendo isso com a modernidade, foi perdendo isso com modus operandi capitalista e econômico, né? Então, de verdade, assim, então, muitos povos ainda, muitas tribos, muitas culturas mais antigas ainda conservam isso e tem uma conexão, assim, muito forte, né? E à medida que a modernidade foi chegando, ele foi perdendo isso, né? À medida que a tecnologia também tem atravessado a nossa subjetividade, a gente foi perdendo isso. Então, os sonhos guiavam para onde as caminhadas tinham que ir. E agora a gente tem uma tecnologia que diz, né? Então, eles sabiam quando ia chover olhando para o céu. Agora a gente já tem todo um conhecimento que já prediz como vai ser daqui até a próxima semana, de que vai chover, se não vai chover. E a gente vai perdendo a conexão da ordem natural das coisas, né? Então, tem uma condição positiva, mas também tem uma condição que traz que é prejudicial, com certeza, assim. Interessante que durante essa nossa caminhada aqui a gente está chegando a conclusões que muitas vezes não estavam tão claras para quem está nos assistindo. Mas para mim, é claro que como estudante de psicologia, como eu já fiz um curso de férias do senhor, fica mais fácil entender. Mas imaginando que talvez para essas pessoas que estão nos assistindo não esteja tão fácil assim. Sim. De fato, na prática, né? Na clínica mesmo, como é que é trabalhado isso? Se cada um interpreta o seu próprio sonho, se cada um dá um sentido para o seu próprio sonho. Explicar um pouco mais para quem está nos ouvindo. Tratar dos próprios sonhos é uma tarefa um pouco difícil de fazer. Ou seja, você interpretar, analisar os seus próprios sonhos, porque é o material inconsciente. Se é o material inconsciente, é o ponto cego da sua vida.
é aquilo que você não enxerga. Então, você obrigatoriamente precisa de alguém para te ajudar a isso. Esse alguém, uma das melhores pessoas para te ajudar é um terapeuta, né? Mas pode ser alguém com um conhecimento profundo sobre simbologia, sobre simbolismo, né? Ou que tenha minimamente um ímpeto de escutar os seus sonhos. Porque quando você fala o seu sonho, já te ajuda a você próprio escutar o seu próprio sonho. A elaborar, né? E aí já ajuda a elaborar, né? Mas em termos da psicoterapia, dentro do set terapêutico, o paciente traz e a gente ajuda com conteúdo já entendido sobre arquétipos, né? Sobre simbolismos, né? A gente já ajuda o paciente que de nada o terapeuta conseguirá fazer sem a costura com a autobiografia de quem sonhou, né? Então, assim, tudo que está ali tem elementos simbólicos de aspectos do âmbito coletivo, mas principalmente de aspectos do âmbito individual, ou seja, de quem vive aquilo. Então, se eu sonho com dente, se eu sonho e todos vocês sonham, para cada um, aquele dente vai ter um aspecto a ser trabalhado e vai ter um sentido para aquela pessoa, né? Então, se a gente sonha com dente, mas é um profissional de odonto que sonha, veja que vai ter perspectivas bem diferentes. Agora, tem um aspecto importante do dente, por exemplo. O que é o dente, né? O dente é um dos aspectos mais estruturantes da gente, né? Tem uma raiz, é finco, né? Se você, por exemplo, se um cachorro se sente, ou a gente mesmo se sente numa condição de perigo, o cachorro tende a rosnar, a mostrar os dentes, né? Ou seja, um aspecto de autodefesa. Então, se você sonha que você está cuspindo os seus dentes, né? Revela uma ferida psíquica e revela que sua defesa psíquica foi perdida, né? Então, conteúdos podem emergir de fora e pode contaminar seu inconsciente, né? Você fica à mercê de condições. Então, no sentido prático da vida, você está à mercê a comentários maldosos, né? Então, você está susceptível a opiniões alheias, né? Você não tem uma segurança, você não tem uma barreira para que essas condições... E aí atinge seu complexo de fragilidade, né? Então, o seu complexo é ativado e você fica frágil diante dos aspectos da vida. Você não consegue se defender frente a elas. Você falou aí que no momento que a gente está contando o sonho, a gente está se ouvindo. Isso. Então, já existe construção durante aquele processo, né? Eu conheci uma pessoa que certa vez me disse que assim que sonhava e acordava, ela tinha um grupo com ela mesma no WhatsApp. Sim. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Exatamente. Você faz isso, Ana? Você tem um grupo com você mesmo? Tenho. E aí... Tem uns 2 grupos. Com você mesmo. É porque você tem 2 personalidades? Não. Depende do dia. Tem 2 números. E aí essa pessoa disse que assim que acorda, no primeiro momento ela manda uma mensagem para ela mesma contando sobre esse sonho. E às vezes ela está ali em água ainda, meio que dormindo, porque bebeu todas no dia anterior, porque ela está cansada. E ainda sonolenta, né? Usando assim esse momento ainda entre o dormir e o acordar, ela grava, para que depois ela possa escutar o que de fato foi o primeiro momento do que ela lembrou do sonho. Isso é um exercício bom? Enfim, como é que o senhor vê isso? Maravilhoso. Geralmente as pessoas não recordam do sonho porque as pessoas não foram educadas a lembrar dos sonhos. Sim. Então, primeiro, elas acham que não sonham. E no momento que elas sonham, elas não ligam para esse sonho, né? Então, é importante tentar lembrar. Educar é tentar lembrar. E lembrar é anotar. E o melhor momento de anotar é exatamente quando acorda. Nessa condição ainda sonolenta, porque você ainda está conectado um pouco desse sonho, sentimentalmente, e a sua memória ainda vai estar um pouco viva, né? Porque como é produto do inconsciente, quando você acorda e que vem todos esses vestígios, né, de vários contingências ambientais, a gente vai perdendo esse conteúdo. Né? Então, nesse primeiro momento, antes mesmo de abrir os olhos, eu já anoto. Eu já tenho essa habilidade de quase psicografar, né? Com os olhos fechados mesmo, para não perder nenhum tipo de conteúdo, né, do sonho. Então, é exatamente nesse primeiro ato, ao você despertar na cama ainda, você nos primeiros minutos tenta relembrar e, ao tentar relembrar, recontar o sonho para você, né?
À medida que você tenta recontar, e aí você vai e faz a sua anotação. É a melhor forma que você tem, realmente, para que o sonho fique ali o mais fidedigno possível. Depois que ela falou isso, eu fiz um grupo comigo mesmo, que até então não tinha. Eu achava um absurdo ter um grupo com você mesmo. E ainda é um pouco difícil para mim, porque eu quero ter controles sobre a melhor forma de contar. E eu observo que quanto mais eu tento contar da forma que eu gostaria que fosse, menos claro é aquele sonho para mim, a interpretação. Deixa eu ver se eu me fiz ser entendido. Quanto mais eu quero elaborar o que eu sonhei, mais difícil é a interpretação. Quanto menos eu elaboro, mais fácil é poder entender o que esse inconsciente quer, no caso sou eu, dizer. Porque aí seu ego já está entrando, né? Então seu ego quer dar um tipo de... como pode dizer assim? Quando você se preocupa no modo como você tende a dizer, seu ego já está querendo ali modelar o conteúdo natural do inconsciente, né? Daí que é importante que você fale de modo bem espontâneo para quem queira ouvir, né? Para quem queira ter atenção e curiosidade para ouvir o que o seu sonho tem a dizer. Vai te ajudar bastante, assim. Muito, muito, muito. Parece muito aquelas situações quando a gente está sonhando e a gente desperta e o desfecho do sonho não foi o que a gente queria, ou então a gente despertou no meio, que a gente tenta voltar para dormir e controlar o final do sonho. Aí já tem uma manifestação do ego também, seria isso? Já tem uma manifestação do ego. E o inconsciente nunca está a nosso favor. Ele sempre está contrário. Porque geralmente é a condição dos opostos, né? O inconsciente é diferente da consciência. Então a nossa atitude consciente provavelmente vai ser diferente daquilo que o inconsciente gostaria de mostrar. Então nunca está meio que de acordo. Então se a gente quer voltar para aquele sonho, ele vai trazer um outro sonho que não tem muito a ver com aquele. Só se o conteúdo daquele sonho for realmente forte. E aí a gente consegue voltar. Mas raras são as vezes voltar para o mesmo lugar que parou ou para o mesmo conteúdo anteriormente sonhado. É isso. Apesar de você partir de uma perspectiva junguiana, isso para mim faz todo sentido porque dentro da psicanálise não se pensa o inconsciente numa instância inferior ao consciente, como se fosse assim. Mas Lacan falava muito que o inconsciente era estruturado como uma linguagem. Então, dentro dessa perspectiva, essa linha que você desenvolveu se conecta em absoluto, porque pensar que é algo que foi organizado de uma outra forma, é uma linguagem X. Não é? Então, se você traz através de uma outra linguagem que é diferente dessa do inconsciente, então a elaboração vai ser diversa. Exatamente. E para o Jung, a linguagem, né, e o modo operante do sonho é pela linguagem simbólica, e é pela imagem, né? Uhum. Então você abraça aquela imagem. E aí, quando você for olhar para esse sonho, você não pode falar sobre ele e olhar para ele de modo literal, né? Porque você vai sonhar conversando com o cachorro. E aí você vai achar que é uma loucura, né? Então, mas se você olhar para a condição do cachorro e entender de que aquele cachorro representa o seu melhor amigo, você vai começar a tentar identificar aspectos de valores para você, que são importantes para você diante da amizade, e como você está a sua relação com você mesmo, né? De amizade, de companheirismo, né? Então você vai olhar para esse aspecto que o cachorro pode estar representando para você naquele momento. Eu penso que hoje nós estamos, né, dentro desse mundo de hiperconexão. Então, como até nós estávamos mencionando, é difícil que as pessoas elas percebam todas as possibilidades e necessidades, inclusive em relação ao sonho. Principalmente se a gente pensar que o brasileiro é um dos povos que tem mais problemas com insônia e com dificuldade de sono no mundo, né? Então, a gente tem muitas questões por conta da pandemia, problemas econômicos, sociais que interferem no sono do indivíduo. E se você não tem um sono tranquilo, você tem uma produção onírica também prejudicada, não é isso? Perfeito. E você vai ter uma qualidade de saúde mental prejudicada, né? Então, você não dormir bem é você não ter um processo positivo de aprendizagem. Você não dormir bem também vai te prejudicar no sentido de que lá mais pela velhice você vai ter uma probabilidade muito maior de
ter doenças neurodegenerativas, né, como o mal de Alzheimer. Então, a gente já sabe que se você tem uma boa qualidade de sono e se você não tem aquele sono picotado, você não terá esses problemas futuros, né? Então, o sono serve para tirar as toxinas do cérebro, né? Então, sempre que você for no médico, se você quer saber, ir no médico psiquiatra, e se você quer saber a qualidade da sua saúde mental, pergunte se a pessoa está sonhando e se a pessoa está dormindo. Então, se a pessoa está com insônia, é porque ela não está muito bem psicamente, né? Se ela está dormindo bem, já é um indicativo muito positivo. E se ela está lembrando dos sonhos, ela vai ter uma conexão, não somente terá uma saúde mental mais em dia, mas ela vai ter também uma conexão interna com ela mesma de uma forma mais formidável. A gente percebe, hoje a gente fala muito mais, né, da importância do sono, porque já se conversa mais sobre as possibilidades e os benefícios do sono, considerando melhoras da memória, liberação de hormônio de crescimento para as pessoas que querem a construção muscular. Então, você tem realmente hoje pessoas falando, difundindo a importância do sono, mas, ao mesmo tempo, você tem ainda sobre isso uma coisa até meio obsessiva, né? Porque o controle de horas de sono através de aplicativo e tudo mais, tudo é como a forma que a gente lida com isso, né? Exato. Pode ser um ótimo marcador de você poder perceber realmente como é que estão suas horas de sono, mas isso pode também apontar para uma obsessão sobre isso. Meu Deus, preciso dormir mais essas horas, tantas horas REM, etc, etc. Então, também tem uma questão utilitarista transportada para a perspectiva do sono. É verdade. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também. E eu acho que, em relação a essa sociedade utilitarista que a gente tem, muitas vezes pensa-se que, por exemplo, sonhar e dormir seria algo supérfluo, né? Porque o importante é estar acordado, produzindo, fazendo mais, estude, trabalhe enquanto os seus adversários, seus inimigos, seus concorrentes dormem. Então é como se você não pudesse dormir, se você não pudesse desligar, como se dizer que ter poucas horas de sono numa noite fosse algo a se vangloriar, de eu trabalho muito, eu não preciso de muitas horas de sono, eu sou uma das pessoas diferentes, eu preciso dormir apenas 4 horas de sono por noite. De fato, a gente sabe que também tem pessoas que realmente conseguem aprofundar muito no sono e ter uma qualidade de sono invejável com poucas horas de sono. Eu conheço pessoas assim. Verdade. Mas a gente não pode pensar dentro dessa perspectiva como se fosse algo, uma regra universal que a gente difundisse. Né? Então, a gente precisa relembrar todo o tempo a importância do sono para todos os processos psíquicos de elaboração, de memória, de cognição, de físico. Né? A gente não consegue ter uma performance de treino satisfatória se a gente não dorme. Então, pensar dentro da necessidade de produzir enquanto estamos dormindo em outros campos é talvez acalentadora, né, para os utilitaristas, mas muito importante para a saúde como um todo, pensando lato sensu dentro desse indivíduo. Mas interessante porque pode ser também útil, é útil dormir e sonhar, né? Você vê que à medida que a gente vai perdendo a conexão com a sabedoria antiga de povos antigos, a gente vai ficando ignorante, essas pessoas são ignorantes, né? Então, vamos lá. Eu vou dar uma série de exemplos aqui que esses utilitaristas pensariam até diferente diante do que você está colocando. Obama escolhe ser presidente após um sonho. Paul McCartney, ele escreve a música Yesterday, dos Beatles, depois de um sonho. Einstein, também, ele consegue construir a teoria dele, que tinha um quê de que ele não conseguia seguir em frente através do sonho. A tabela periódica é construída depois de um sonho. Né? Então, a gente tem inúmeros exemplos de grandes fórmulas, grandes teorias e grandes aspectos filosóficos, sonhos de Descartes, né? Então, assim, que dá um indicativo de que foi através do sonho e depois de uma noite de sono é que grandes fórmulas, grandes descobertas foram trazidas para o mundo, né? Então, a consciência não abarca determinadas coisas. Então, é preciso você dormir para você garantir aquilo que sua consciência não consegue garantir.
Não é interessante? Então a gente tem inúmeras razões, assim, a gente tem passagens bíblicas, né? Em tudo quanto é literatura, a gente tem um sonho, onde esse sonho ele foi primordial para algum construto. Um assunto que a gente não falou ainda sobre sonhos. Quando eu tô acordado e eu acho que eu já vivi aquilo Sim. que eu tô vivendo. Tem um nome pra isso, não tem? Tem. Qual é? Déjà vu. Exatamente. Eu, como bom baiano, vou falar déjà vu. Fica à vontade. Afinal, o que é o déjà vu? Olha, tem várias teorias, Uhum. né? Tem várias possibilidades. Por exemplo, a que eu levo em conta, das algumas outras que eu posso levar em consideração, é de que seu cérebro, ele, de algum modo, a informação da captação dos estímulos externos levou 1 milésimo de segundo de tempo a menos para chegar como informação. Então, aquilo que você vê e aquilo que você interpreta, aquilo que você compreende, teve um bugzinho de muito pouco tempo. E aí te dá essa falsa impressão de que você está passando aquela ocorrência novamente, que aquilo está acontecendo pela segunda vez, né? É um das ideias que se tem acerca do déjà vu. Isso aproxima também quando diz assim, eu tenho uma sensação que eu já te conheço de algum lugar, ou esse ambiente é muito familiar para mim. Você está dentro de um lugar confortável, aqui entre aspas, no dia a dia. Isso de alguma forma tem a ligação com o inconsciente, mesmo você nunca ter vivido. Às vezes você nunca viveu Sim. aquilo lá que de fato você está vivendo. Você fala, poxa, parece que eu estou me sentindo em casa. Sim, sim, sim. Pode ter sido, vou dar um exemplo assim, pode ter sido que nessa casa você tenha sentido um cheiro de café. Lá ao fundo que você nem se deu conta. Você sentiu, mas você nem entendeu, interpretou, sabe do que aquilo está passando. Mas aquele cheiro ali está, né, você está cheirando aquilo está vindo. E aquilo remete ao café que sua avó fazia. E aí poderá te dar aquele ar de familiaridade, uma sensação boa, quando na verdade é o cheiro de café vindo da cozinha que te fez uma associação, uma correlação com a sua avó, e você está sentindo a presença de sua avó ali. E você não sabe que um aspecto inconsciente está ali nivelando a relação que você está estabelecendo de algo que é novo, mas que é antigo pelo cheiro de café. Augusto, hoje a gente tem falado muito de uma valorização sobre o sonho, porque muito tem se falado e as pessoas têm percebido vantagens, inclusive no mundo de aparências, né? Então, talvez por isso, de muitas vezes as pessoas viram que é importante para a construção de corpos, mas também para a cognição, para que seu cérebro funcione, para que seja possível até alcançar mais coisas dentro do utilitarismo que estávamos falando. Mas quais seriam dicas para melhor dormir e também para produções oníricas? Perfeito. Eu trouxe até aqui umas dicas, né? Então, primeiro assim, é se educar para o sonho, como eu estava falando, né? Então, respondendo a sua pergunta, você vai ver que vai melhorar o bem-estar da pessoa de modo, assim, bem genuíno, 100%. Primeiro antes de dormir, você se alimentar adequadamente, é você não beber café, é você não beber álcool, é você se desviar do uso de telas. Veja como isso vai educando você, né? É tomar um chá, uma valeriana, né? Um chá capim-limão. É você ler livros profundos, né? É você ter uma conversa que alimente seu inconsciente, né? Porque, veja bem, quando você não sonha, é porque existe um bloqueio de você com o seu... Não há um trânsito livre para o seu inconsciente. Isso tem a ver que tem baixa energia para que o seu inconsciente se manifeste. E por que existe uma baixa energia para que o seu inconsciente se manifeste? É porque você está dando muita energia para a consciência. Ou seja, você está demandando muito de material externo. E o que é que nos faz demandar de muito material externo? Boletos para pagar, por exemplo. Né? Então, a preocupação em dar conta de pagamentos que batem a nossa porta o tempo todo faz com que a gente o tempo todo fique para fora e não para dentro. Né? Então, essas dicas, a princípio, né, de você se alimentar bem, ter uma prática física
e tomar um chá, ler um bom livro. E aí, em seguida, é você pedir um sonho. Vocês já fizeram isso? Pedir um sonho? Pedir mesmo? Pedir Por favor, mesmo. me dê um sonho. Por favor, me dê um sonho, né? Mas não é de uma forma tão literal. Assim. Para que você quer esse sonho? Muita gente, quando entende que o sonho tem algo a dizer, ela se diz assim, se o sonho é tão importante, me diga o número da loteria. Sim. É assim que as pessoas utilitaristas, inclusive, falam, pedem, né? Porque elas acreditam que o viés da felicidade está no quanto você ganha e no quanto você tem. É óbvio que você ter dinheiro faz você ter muito menos preocupação com muitas coisas. Mas a nossa vida não está ligado só para a condição de sobrevivência, mas está para a condição da nossa evolução, né? E parte da evolução é aprender, é experienciar e obter sentido diante da vida que você tem, né? Então as pessoas pedem um número da loteria. Eu falo, ó, não tem como o sonho te dar o número da loteria, porque o sonho está conectado não ao seu ego. Ou seja, né, o ego está preocupado com o sapato que calça, se é o celular da moda ou não, né, se como está fisicamente, se o dente está branco ou se não está branco, não. O sonho está ligado ao nosso eu maior, que é o nosso self. Então ele vai dar uma orientação no sentido do que aquilo que seja melhor para a gente, no sentido não material, mas voltando a falar do sentido da vida, né? E aí o inconsciente tende a revelar isso. Então você pede um sonho. Como é que vocês imaginam? Como é que vocês pediriam um sonho de vocês? Na moral... Como um bom baiano, né? Na moral, me dê aí 50 centavos de sonho. Pois é. O inconsciente, ele tende, através dos sonhos, a trazer os nós das nossas vidas. E os nós têm a ver com os complexos, que são aquele material repleto de um conjunto de memórias e sentimentos que nos prendem, né? Então, vamos lá. Uma ex-aluna minha, ela estava com a necessidade de sair do trabalho. O trabalho já estava adoecendo ela. E ela estava no final da faculdade, ela tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, TCC, e tinha que começar o estágio. Mas o trabalho dela era de sábado a sábado, né? Então, ela só tinha um domingo. E ela fez assim, não, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso... Mas vem aquele medo, né? Eu fico no trabalho, porque eu preciso pagar as contas, eu tenho um filho. Ou eu peço ajuda à minha mãe, saio do trabalho e vou me jogar na faculdade. Eu preciso terminar o curso que eu gosto, que eu amo, né? E aí, eu falei, fulana, pede um sonho. E ela pede um sonho. E o pedido que ela faz é, me faça enxergar essa situação que seja melhor para mim. Me faça compreender, enxergar aquilo que eu não consigo enxergar. Dito certo. Então ela sonha que ela... E aí era uma sexta-feira, ela fala com o chefe que estava dizendo assim, eu tô querendo sair do trabalho. E aí o chefe fez assim, você é maluca? Tanta gente querendo entrar e você vai sair? Olha a filha de desemprego, né? Olha só o que você está fazendo, né? E ela fala assim, não, vou pensar. Pense e depois você volte. E aí foi que na hora que ela pediu um sonho, para enxergar a vida dela diante daquela tomada de decisão, né? E ela sonha estar dentro do trabalho, saindo do trabalho, acabou o expediente, e ela vai para o estacionamento para pegar o carro, para dar partida para ir para casa. E ela leva no carona um colega. E aí, quando ela liga o carro, ó, o chefe lá de dentro fala, fulana, não é para você ir embora agora não. Fique, volte. E aí ela tenta não escutar, faz de conta que ele não está falando, ela dá partida no carro e segue. Aí o colega do lado fez assim, fulano, você não tá vendo o chefe falar, não? É para você voltar. Aí ela faz assim, tá, vou retornar. Quando ela retorna, estaciona, que ela puxa o freio de mão, o carro, ela tem a sensação que o carro ficou preso, quebra o freio de mão, e ela tem a sensação que o carro vai ficar preso ali. Quando ela acorda, ela agradece ao seu rico inconsciente e toma a decisão. Ela entende que se ela não seguir como ela gostaria de seguir, não ir embora, não sair, se ela voltar à escolha dela, se ela retroceder pelo ímpeto do chefe ou pelas opiniões dos colegas, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar presa naquela situação. Para sempre. Por um bom tempo. A condição psíquica dela ficará presa naquele universo que não mais a alimentava e não mais a oportunava a crescer, a ter outras vivências, né? Então, assim, principalmente quando a gente acorda do sonho, o modo como ele terminou dá um indicativo de como a gente vai permanecer, caso a gente não acorde para aquela situação. Como é que o sonho acaba? Ela parala.
ela paralisada naquela situação. E aí ela toma a decisão de sair do trabalho. E aí o que acontece em seguida? Ela passa num estágio no Roberto Santos, um hospital conhecido aqui da Bahia, como estagiária. Ela é remunerada e o TCC dela é feito de acordo com essa vasta experiência dentro do próprio estágio. Fantástico. Aí, ela, no final das contas, ela elaborou, né? O sonho serviu com um efeito catártico, né? De algo que ela estava nela mesma, não era do próprio sujeito. Maravilhoso. Achei muito abrangente nossa conversa de hoje e achei que a gente pôde tratar, né, de aspectos que normalmente a gente não fala tanto, né? Eu gostei muito, acho que foi fantástico. As pessoas são inconscientes do seu próprio inconsciente. Elas são inconscientes do seu próprio... do próprio oráculo que existe dentro dela, né? Que pode ser um aspecto dela revelado através das imagens dos sonhos. E à medida que a gente conecte a isso e construa um olhar simbólico, a gente sai do banal. A gente sai daquilo que é comum para todo mundo. E a vida torna-se uma vida particular, né? Então, principalmente quando a gente sonha, a gente vai entrar no nosso mundo pessoal. E ao acordar, lembrar dele, é saber como a gente se enxerga e se põe no mundo. Eu digo que eu conheço vocês, né? Tenho conhecido cada vez mais enquanto profissionais, principalmente enquanto alunos. Mas eu digo, eu só conheço as pessoas que estão à minha volta quando elas me contam, me revelam ao menos um sonho. A partir daí é que eu levo em consideração em saber de quem de fato as pessoas são. Eu só conheço cada um que está à minha volta se eu sei ao menos um sonho daquela pessoa. E aí, você já revelou algum sonho? Não. Eu cheguei perto para revelar um sonho num curso de férias que eu fiz com ele, mas eu fiquei com receio das outras pessoas que estavam ao redor. Depois daqui você conta. Pois é. Augusto, muito obrigada. Obrigado a Foi vocês. fantástico hoje. E a gente queria saber, né, como é que as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem te encontrar. Hoje eu tenho só como rede o Instagram mesmo, né? Augusto.psi, psi, o Augusto Neto, e me encontram lá. Fantástico. Maravilha. Augusto, muito obrigada. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Vamos sonhar? Com certeza. Por favor.